Sabe, apesar de que hoje em dia eu consumo obras de terror loucamente, a ponto de ter que dedicar um mês inteiro aqui do ano no canal só pra falar de obras de terror, nem sempre a minha vida foi assim. Durante uma boa parte da minha vida, eu completamente abominava filmes de terror. Eu era uma criança completamente cagona, eu não podia ouvir a trilha sonora de um filme de terror passando na sala, que eu corria pro meu quarto e me escondia debaixo da cama, era nesse nível. Mas em contraste com essa perturbação infantil minha, eu sempre adorei monstros, eu sempre adorei o conceito de monstros e tudo mais. Então como que eu conciliava esses dois lados do meu espírito? Um lado que não podia suportar a ideia de que um filme de terror tivesse passando a 5 metros de mim, com o fato de eu adorar monstros e a ideia de monstros, lobisomens, esse tipo de coisa. Bem, por minha sorte, tinha uma quantidade seleta de obras que se encaixava exatamente no meio dos dois extremos. Não era nem terror o suficiente a ponto de eu morrer de medo, nem bobo o suficiente a ponto de eu nem sequer considerar aquilo como uma obra, no mínimo spook, no mínimo ali um arrepiozinho. Coisas como vários dos episódios de Scooby-Doo, o Homem-Lobo e os Pestinhas, o episódio do Zé do Picadinho do Bob Esponja, a Casa Monstro e, claro, Van Helsing, que por acaso é o assunto de hoje aqui no canal. Não é estranho como depois que a gente cresce e tem contato com a internet e as opiniões que são consideradas corretas, a gente acaba abandonando parte das nossas crenças sem nem perceber? Quando eu vi, eu já considerava Hitchcock o maior diretor de todos os tempos, sem nunca ter visto um filme desse cara. Achava Isaac Asimov um grande gênio da ficção científica, sendo que eu também nunca tinha lido porra nenhuma dele. E achava os filmes do Adam Sandler a maior calamidade vinda dos Estados Unidos desde a criação da bomba atômica. Foi necessário alguns anos de limpeza mental e espiritual para que eu pudesse ir recuperando os trilhos da minha vida e compreendendo melhor quais de fato eram opiniões minhas e quais eram simplesmente sintomas de um condicionamento social de rebanho vindo da internet. Pelo menos eu nunca deixei de defender a trilogia prequel. Trilogia prequel é do caralho, sempre foi, eu sempre defendi, vai tomar no cu internet. Mas enfim, volta e meia eu ainda me vejo repetindo alguma opinião que absolutamente nunca foi verdadeiramente construída em mim, e um caso específico desses a bater na minha porta recentemente foi Van Helsing. Sim, o filme da Universal de 2004, protagonizado pelo Hugh Jackman, que tentou modernizar os filmes clássicos de monstros do estúdio em toda uma roupagem de ação dos anos 2000. Como eu acabei de falar, foi um filme que eu era viciado quando moleque, tinha a quantidade exata de trecheira monstruosa que me dava calafrios a ponto de me imergir na história, mas não a ponto de eu me cagar nas calças e ter pesadelos. Obviamente o fator lobisomem foi muito importante, era o único filme do monstro em live action que eu conseguia ver na época, mesmo Anjos da Noite já era pesado demais pra mim, mas é um desses filmes tido como ruins pela crítica especializada, baixa aprovação no Rotten Tomatoes e sites do mesmo naipe. Eu simplesmente coloquei na cabeça que Van Helsing era um pastiche ruim e segui minha vida. Mas nos últimos anos, conforme eu fui me viciando em filmes de terror dos anos 40, 70, Van Helsing foi ficando cada vez mais presente nos meus pensamentos, a curiosidade foi me atiçando aos poucos e finalmente aqui vamos nós. Então bora revisitar Van Helsing, ver se é realmente um filme qualquer de blockbuster dos anos 2000 que pode ser esquecido, que não tem nada demais, ou se é realmente uma obra interessante, que tem algumas coisas peculiares que realmente merecem ser revisitadas e apreciadas. Então vamos lá, em Van Helsing nós acompanhamos essa versão anabolizada e testosteronizada do universo clássico da Universal. Na história, Drácula precisa do Dr. Frankenstein para criar seu exército de monstros através de vida artificialmente condicionada. Em suas experiências, o Victor cria seu monstro que se torna a chave para o que o Drácula está procurando, mas o monstro supostamente morre no melhor estilo clássico dos filmes do Frank da Universal, e então a história avança no tempo com o caçador de monstros Van Helsing sendo enviado pelo serviço secreto do Vaticano para matar o Drácula na Transilvânia, ao lado do seu alívio cômico inventor de bugigangas impossíveis, a la Q do 007, e no caminho eles se deparam com a Kate Beckinsale, que é irmã de um lobisomem, e ambos partes da linhagem inimiga do Drácula há gerações, que precisam matar o vampirão para que possam ir pro céu. Cocaine's a hell of a drug.
Ok, eu sei o que você deve estar pensando, mas que porra de história é essa? E olha que eu nem entrei nos detalhes mais bizarros, como a forma em que os monstros são levados à vida. Alguém tem que ser colocado numa maca e levar uma porrada de raios, e através dele os raios são espalhados pro resto dos bichos. Mano, nem com a maior boa vontade do mundo dá pra considerar isso plausível. Tanto que em momento algum o filme sequer tenta explicar a ciência por trás dessa doideira. Mas o que seria pro meu eu de 12 anos um ótimo argumento base do porquê esse filme é uma salada do cacete, eu vejo hoje com um extremo carinho. Acontece, meus caros, que a essa altura eu já assisti todos os crossovers clássicos da Universal e sabe de uma coisa? A justificativa dos roteiristas pra colocar os monstros juntos sempre foi péssima. Eu não tô zoando, é hilário de tão risível que é. Em A Casa do Frankenstein, por exemplo, um cientista maluco e o seu parceiro Corcunda roubam uma exibição de monstruosidades que por acaso tava passando ali, e eles por acaso tinham um fucking caixão com o esqueleto do Drácula entre as peças de exibições deles, ali dando sopa. E aí eles saem vagando pela região até encontrar as ruínas do castelo que tinha sido destruído por uma enchente no filme anterior, que era Lobisomem contra Frankenstein. E ali eles descobrem os corpos congelados do lobisomem e o monstro de Frankenstein. E é isso aí, esse é o crossover. Tá bom pra você? Tá bom pra você essa merda? Então, é assim, pronto, a gente colocou tudo junto, eu espero que você fique satisfeito, seu filho da... E se você acha que não dava pra ficar pior, no final do filme o lobisomem morre de novo. Porque, sério, o Talbot é o Kenny dos filmes de monstro, ele morre em 4 dos 5 filmes que ele participa e volta no próximo filme como se nada tivesse acontecido. É incrível a preguiça dos caras pra ressuscitar o lobisomem, eu simplesmente sair matando ele e ressuscitando, é uma doideira. Aí na continuação, A Casa do Drácula, o Talbot vai procurar ajuda de um cientista pra ajudar ele a se curar ou morrer de uma vez, e aí calha desse cientista maluco ser o mesmo cientista maluco que tava ajudando o Drácula numa parada lá que o Drácula tá querendo. Drácula esse que também tinha morrido no filme anterior, mas foda-se. Então você pensa, porra, devem ser filmes que desconsideram o cânone um do outro, simplesmente são filmes separados. Mas não, meus amigos. Aí acontece do Frankenstein, que tinha sido engolido por um poço de lama no filme anterior, reaparece aqui com a justificativa de que ele tinha sido levado pela correnteza do filme anterior, do rio do subsolo até o castelo do médico. Sério, essa é a justificativa dos caras pra juntar os personagens desse filme. E o pior de tudo é que eles não respeitam nenhum cânone do filme anterior. O lobisomem morreu e volta, o Drácula morreu e volta, mas o fato do Frankenstein ter sido engolido no poço com um cara junto dele, eles respeitam. Tanto que eles colocam aqui nesse filme ele sendo reencontrado com um esqueleto do lado, como se fosse o cara do filme anterior. O que esses caras estavam pensando, mano? Cocaine's a hell of a drug. Logo, os únicos filmes que parecem conseguir unir esses monstros de maneira mais ou menos coerente são aqueles mais voltados para comédia, como a série dos crossovers do Abbott Costello, Hotel Transilvânia, ou aquele que é pra mim de longe o melhor filme crossover de monstros clássicos da Universal até hoje, Monster Squad. Sério, esse aqui é perfeito. Mas voltando a Van Helsing, dado o histórico de crossovers desses monstros, o filme acaba sendo mais coerente do que os clássicos que ele reverencia. Ao mesmo tempo que tem aquele toque de nonsense e trash pseudo-complexo que se leva a sério dos filmes clássicos. Então é um filme que representa muito bem o feeling e o estilo de história despirocada que era feito sem pudor nos anos 40. Então por que pegar pesado nesse filme, sendo que ninguém pega pesado com os clássicos? É um roteiro que super poderia ter sido escrito nos anos 40 e todo mundo ia achar do cacete. Como eu e o John abordamos nos nossos vídeos de monstros da Universal, o que faz com que esses filmes sobrevivam tão bem até hoje é, entre outras coisas, a dedicação de todos os envolvidos na produção, é entregar as melhores performances possíveis apesar da sandice do roteiro, o charme da produção, a ligação entre público e personagens, uma leveza de tom e uma forte atmosfera gótica cinematográfica. E Van Helsing entrega todos esses elementos com perfeição. Tirando um pouco a parte das performances, mas a gente vai abordar isso daqui a pouco. E aí chegamos ao grande segredo por trás do charme que existe nesse filme. Stephen Sommers.
Trata-se do diretor e roteirista do filme, a carreira dele no geral é bem mais ou menos, mas o que destaca a carreira dele da de outros do mesmo naipe é a sua paixão pelo cinema clássico de horror. Tentáculos, por exemplo, é um típico filme de terror B dos anos 50, só que feitos com o padrão de qualidade e produção dos anos 90. Mas o que realmente se destaca deles são os 2 primeiros filmes do reboot de A Múmia com Brendan Fraser. São filmes divertidíssimos e com a bela sacada de pegar a trama do clássico dos anos 30 e transformar num Indiana Jones moderno, só que com mais monstros e mais ação. Não são obras-primas representantes do que há de melhor no cinema blockbuster, mas ainda assim são filmes com muito coração e que entregam uma diversão em alta escala, explosiva e honesta, repleta de piadinhas e personagens de perfil heróico pulp clássico, muito antes do universo Marvel fazer fortuna com uma fórmula que não difere muito dessa. E acontece que, apesar dele não ser nenhum gênio, o Stephen Sommers é um verdadeiro fã apaixonado pelos trabalhos que tem nas mãos. Um fã assíduo dos clássicos e que, mais do que isso, entende exatamente o que cada personagem representa e significa, tanto filosoficamente quanto para a cultura pop. I think most people think, oh, he's a guy turns into a werewolf and kills people, and I suddenly realize, oh, the werewolf is more like a drug addict or an alcoholic where, you know, during the day he's just fine. He could be your brother, your uncle, your dad. He's really a good guy, but at night his demons come out. The thing about these monsters is that they're really just people with really bad problems. I love the original Frankenstein. What I love most about it is actually the atmosphere and the production design. It just has this great gothic feel. I think most people think that Frankenstein is just an evil monster, but if you watch the original movie, he's like the Elephant Man. He's just so hideous on the outside, but maybe he's got something more going on the inside. Like, the one thing I can tell you about Van Helsing, anybody who sees Van Helsing is going to know that whoever made this thing loves this thing. E assistindo as entrevistas dele sobre o processo de criação de Van Helsing, uma coisa que me deixou completamente embasbacado foram as visões dele para esse reboot do universo de monstros da Universal. Eu acabei percebendo que esse filme de Van Helsing é o mais próximo que o cinema já teve do universo que eu e o John criamos nos nossos vídeos sobre esse tema. Porra, o Drácula usando o Victor Frankenstein pra criar um exército de monstros é meio que literalmente o plot do nosso primeiro crossover. Claro que aí entra o estilo de ação do Stephen, que é muito mais despirocado e sem qualquer preocupação com profundidade. Ele só quer criar cena de ação atrás de cena de ação, abusando de todos os efeitos especiais disponíveis na época. Há, infelizmente, essa vibe forte de influência de Matrix, que dominou o começo dos anos 2000 e acabou deixando praticamente todos os filmes que seguiram essa tendência com a maior cara de pastiche genérico imaginável, mas mesmo com isso Van Helsing consegue se destacar pela direção bastante criativa e que tá sempre construindo sequências extravagantes em que a câmera voa por todos os cantos. Realmente fica uma marca visual forte que é bem maneira, e uma coisa que precisa ser dita é que o filme, apesar de muitos efeitos especiais para as criaturas e composições do cenário, que infelizmente hoje em dia já tá meio datado, são efeitos que contribuem ao filme, não que engolem o filme. Sempre que é possível, e mesmo nas cenas com intenso CGI, o Sommers usa de efeitos práticos e cenários verdadeiros. A paixão dele pela criação desse universo é latente a todo momento, mas o filme ainda tem muitos problemas, não tá longe de ser um filme perfeito. Apesar de que mesmo alguns desses problemas acabam virando parte do charme do filme. Como por exemplo, as noivas do Drácula, que ficam o filme todo gemendo e articulando da maneira mais bizarra e canastrona imaginável. Mas é tão tosco que é hilário. E querendo ou não, esse filme é sem dúvida um dos que usou as personagens de maneira mais interessante possível. Elas chutam bundas o filme todo, tem muita presença e há pelo menos uma cena memorável com cada uma delas. Então é uma tosqueira muito bem empregada. Outro exemplo desses problemas que acabam ficando bastante engraçados é a constante repetição que o filme tem de pessoas sendo arremessadas nas cenas de ação. Sério, você quer um jogo bacana de ano novo? Junta seus amigos e tome um shot de whisky cada vez que alguém é arremessado nesse filme. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly.
O filme também tem uns diálogos bem sofríveis, mas que, de novo, passam naquela categoria de diálogo de filme de ação dos anos 80 que é perfeito em sua imperfeição. I can tell the character of a man by the sound of his heartbeat. Usually, when I approach, I can almost dance to the beat. Strange that yours is so steady. Ai meu Deus, isso aqui é perfeito demais. Mas os outros problemas já não são tão passáveis assim. O alívio cômico, por exemplo. Vale dizer que a dublagem brasileira melhora absurdamente esse personagem. Se você não tiver problemas com dublagem, não só ele, mas vários personagens funcionam melhor na dublagem do que no idioma original. Porque na voz original o personagem não tem graça nenhuma. Ele não chega a ser insuportável, porque ele é um personagem bem importante para a ação do filme, então a falta de graça é equilibrada com o fato de não ser um daqueles personagens que só servem pra comédia. Mas ele não tem graça nenhuma. E tem essa piada que eu não vou falar nada, eu vou simplesmente mostrar que é escrota pra caralho e envelheceu pior do que qualquer tweet que você possa ter feito em 2012. Can I ever repay you? But you can do that. You are a monk. Well, actually, I'm just a friar. Vampires! Puta que pariu, meu Deus, que coisa horrível. Pra tirar da nossa cabeça essa cena tenebrosa, vamos voltar às qualidades do filme. O que falar da trilha sonora? Eu absolutamente adoro. E como eu não tô com nenhum saco pra entrar em análise técnica de trilha sonora, eu vou só pôr esse gatinho curtindo as vibes aqui. Enfim, tendo revisitado esse filme, é sem vergonha alguma na cara que eu digo que valeu muito a pena. O filme é sim uma diversão blockbuster como poucas, e dentre todos os filmes que tentaram modernizar fantasias nos moldes de ação dos anos 2000, com Caçador no título por algum motivo, como Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, João e Maria, Caçadores de Bruxas, João, Caçador de Gigantes e Branca de Neve, o Caçador, ou então esses filmes recentes que tentaram rebutar o universo de monstros universal, como Drácula Untold e A Múmia do Tom Cruise, Van Helsing é de longe o melhor de todos. E não só pelo fato de todos esses outros filmes serem horríveis, mas simplesmente porque é uma excelente diversão, repleta de coração e paixão pelos personagens e mundo que está explorando. Que acabam por ser a homenagem perfeita aos filmes clássicos de monstros na pegada fantasia de ação dos anos 2000 que você não sabia que precisava. There's a lightness of touch to it, there's a little wink in the eye, there's a kind of panache to it that those old 40s movies used to have. I think that's why it's got such a unique look and yet somehow feels slightly familiar. And cut. Ah, só uma curiosidade que eu descobri fazendo esse vídeo. Junto com o filme foi feita uma animação de 30 minutos, prelúdio ao filme envolvendo o Mr. Hyde, e que apesar de ter o mesmo padrão de história despirocada e comédia datada meio fraquinha, tem uma animação realmente impressionante e muitas cenas de ação fodas, e a dublagem mais uma vez supera o áudio original. Fica a dica pra quem for fã do filme e até hoje tá com aquele gostinho de quero mais. Porque vamos ser sinceros, teria sido do caralho mais filmes na pegada desse, dando continuidade às aventuras do Van Helsing fodão nesse universo despirocado. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Como sempre, dê uma olhada no nosso canal. Também há outras formas que você pode ajudar o canal, como dando uma olhada no nosso apoia-se, ou se inscrevendo, curtindo o vídeo, compartilhando, comentando o que você achou desse vídeo ou de Van Helsing. Muito obrigado, meus bocaneiros. Até a próxima e valeu!